Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Esta é a aula de número 48 e nós iremos falar sobre advérbios em notícias. Assim, iremos perceber a função desta classe gramatical em textos noticiosos. Dessa maneira, será necessário que vocês possam relembrar o conceito de algumas classes gramaticais já estudadas anteriormente, como substantivos, adjetivos, verbos e agora o próprio advérbio. Mas antes de tudo, nós vamos relembrar o conceito do gênero textual notícia e depois iremos ver o conceito de advérbios. Vamos verificar agora a definição? Observem. Advérbios em notícias. O que é uma notícia? É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação. E o que é um advérbio? É uma classe de palavras invariáveis que serve para modificar o sentido do adjetivo, do verbo, do próprio advérbio ou da frase toda. Os advérbios expressam circunstância de tempo, modo, dúvida, lugar, intensidade e tantas outras circunstâncias. Agora, diante deste conceito, nós vamos verificar algumas frases. E nestas frases, vocês irão verificar a função dos advérbios. Observem as frases. Primeira frase nós temos: certamente ele estudará para a prova. Vejam que aqui nós temos um advérbio, certamente. Ele está modificando o sentido de toda a frase. Ele estudará para a prova. Veja que este advérbio, ele é um advérbio de afirmação. Assim, ele está afirmando aquilo que ele ainda vai falar. Observe outro exemplo. Talvez viajaremos para a praia nas férias de julho. Observe o advérbio talvez e veja que ele modifica o sentido de toda a frase. Viajaremos para a praia nas férias de julho. Veja que este advérbio, ele expressa uma dúvida. Observe que a dúvida, ela vem por meio do advérbio e ele não afirma e nem nega. E ele traz, esse sentido de dúvida para toda a frase, por meio do próprio advérbio. Agora, vocês irão perceber outra frase. Observe. Os alunos ficaram bastante preocupados com o resultado da avaliação de matemática. Veja que nós temos o advérbio bastante, que neste caso está modificando o sentido de uma palavra apenas. Nós vimos lá no começo que os advérbios, eles têm a função, de modificar o sentido do adjetivo, do verbo e do próprio advérbio. Veja que ele mesmo acaba se modificando. E esta palavra, advérbio, os advérbios, eles são invariáveis, eles não mudam. Observe novamente a frase. Os alunos ficaram bastante preocupados. Veja que a palavra bastante está modificando o sentido de preocupados, que é um adjetivo, e não toda a frase. Agora, percebam que este advérbio é um advérbio de intensidade. Então, os alunos não ficaram apenas preocupados, mas eles ficaram bastante preocupados. Veja que ele intensifica o sentido de preocupados. Agora, observe outra frase. Os pais ficaram observando o filho ao longe enquanto ele brincava. Observe a expressão ao longe. Observe também que essa expressão ela é formada por duas palavras e não apenas mais uma. Por que ela é formada por duas palavras? Porque nós também temos o que chamamos de locução adverbial, que é quando a locução ela é formada por duas ou três palavras. Vejam agora nesta frase, ao longe, que é uma locução adverbial, está modificando o sentido da palavra observando. Veja que ao longe é uma locução adverbial de lugar, ou seja, observando ao longe, ele traz a ideia aí de um lugar. Vejam agora a definição de locução adverbial. Observe. As locuções adverbiais são expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função adverbial de lugar, de tempo, modo, dúvida, afirmação ou negação.
Ou seja, a única diferença é que na locução nós teremos 2 ou 3 palavras e no advérbio apenas umas, mas as duas, tanto o advérbio quanto a locução adverbial, exercem a mesma função. Agora, nós vamos fazer leitura de uma notícia, iremos perceber dentro desta notícia a função dos advérbios. Observe comigo e veja se você já pode ir identificando estes advérbios. Vamos lá. Nova versão de O Rei Leão ganha trailer. A nova produção terá uma história semelhante à da animação de 1994. A Disney lançou, no dia 22 de novembro, o primeiro trailer da nova versão de O Rei Leão. O longa chegará aos cinemas no dia 18 de julho de 2019. Ao contrário do filme de 1994, a produção não contará com animações, mas sim com recursos gráficos que deixam os personagens e os cenários mais realistas. A história, no entanto, segue mais ou menos a mesma. Simba, um jovem leão, é o herdeiro direto do trono. Quando seu pai, o rei Mufasa, morre, ele se sente culpado pela tragédia e sua vida é transformada para sempre. Falta muito pouco para vermos a nova versão de O Rei Leão. Assim como O Rei Leão, outras animações famosas também ganharam novas versões nos últimos anos. É o caso de A Bela e a Fera, Cinderela, Mowgli, Christopher Robin, entre outros. Agora, observe algumas frases que foram retiradas dessa notícia para que possamos identificar os advérbios e a sua função. Observe. O primeiro exemplo. A Disney lançou, no dia 22 de novembro, o primeiro trailer da nova versão de O Rei Leão. O longa chegará aos cinemas no dia 18 de julho de 2019. Observe a locução adverbial no dia 22 de novembro. Observe também aos cinemas. Observe que a locução adverbial no dia 22 de novembro está modificando o sentido do verbo lançou. Observe também a locução adverbial aos cinemas e observe que ele está modificando o sentido do verbo chegará. Observe também que a primeira locução expressa aí uma circunstância de tempo e a outra locução adverbial expressa a circunstância de lugar, ou seja, onde? Aos cinemas. Agora, observe outra frase. A produção não contará com animações, mas sim com recursos gráficos que deixam os personagens e os cenários mais realistas. Observe aí o advérbio não, sim e mais. Verifica, né, que o não, o advérbio não e o advérbio sim estão modificando o sentido do verbo contará. Não contará, sim contará. E o advérbio mais está modificando o sentido de realistas. Veja, mais realistas. No caso, o advérbio não, ele expressa a circunstância de negação, o sim de afirmação e o mais de intensidade. Agora observe o último. Falta muito pouco para vermos a nova versão de O Rei Leão. Observe o advérbio muito e veja que ele está modificando o sentido da palavra pouco, que no caso, nós estamos aqui percebendo que ele traz aí uma circunstância de intensidade, ou seja, muito pouco. Agora, vamos ao exercitando. Vamos ler uma notícia e percebermos aqui os advérbios e a função social deles. Observem, sobretudo, a circunstância que eles expressam. Observe. Idosa de 90 anos é a primeira a ser vacinada no Reino Unido. O Reino Unido começou nesta terça-feira, 8, a vacinar sua população contra a Covid-19 com a vacina da farmacêutica norte-americana e da empresa alemã de biotecnologia. Uma senhora de 90 anos, Margaret, foi a primeira a receber a dose. O país europeu é o primeiro a iniciar campanha de vacinação com a vacina desenvolvida pela parceria de duas empresas, o que pode ser um divisor de águas no combate ao novo coronavírus. Sinto-me muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19, disse a senhora Margaret. É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que posso finalmente
esperar passar muito mais tempo com a minha família e amigos no ano novo, depois de estar muito sozinha na maior parte do ano. Completou a senhora que completa 91 anos na próxima semana. Agora, vamos verificar algumas frases e observar as circunstâncias que são propostas por meio dos advérbios. Observe. Sinto-me muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19. Veja que o advérbio muito, ele está modificando o sentido da palavra privilegiada. Assim, muito privilegiada. E aí, você sabe me dizer qual a circunstância apresentada pelo advérbio? Se nós temos aí tempo, intensidade ou modo. Vamos verificar agora? Veja que o advérbio muito expressa a circunstância de intensidade. Agora vamos ver outro exemplo. Posso finalmente esperar passar muito mais tempo com minha família e amigos. Vejam aí, né, que o adjetivo muito, ele está modificando o sentido da palavra mais. Então nós temos aí uma circunstância. Pode ser de tempo, intensidade ou modo. Você sabe me dizer qual o sentido ou qual é a circunstância expressada pelo advérbio? Vamos verificar. Intensidade. Agora vamos verificar o último exemplo. Observe. Completou a senhora, que completa 91 anos na próxima semana. Observe aqui que nós temos uma locução adverbial, que é o que nós já estudamos nesta aula. Vejam que nós temos na próxima semana e nós temos uma locução adverbial que pode apresentar uma circunstância de tempo, intensidade ou modo. E aí? Vamos verificar agora qual a circunstância apresentada? Tempo. Assim, logo pensamos, quando? Na próxima semana. Esta aula é sobre advérbios. E aí, você gostou? Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos!